Olá, bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição do nosso a revista radiofônica. Por aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa dessa segunda, 4 de dezembro de 2017. Sejam bem-vindos. O estrategista. Diante do quadro de indefinição na corrida eleitoral, Henrique Meirelles vai, pouco a pouco, colocando seu nome na disputa. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro da Fazenda disse que o governo terá candidato próprio em 2018 e que esse nome não é Geraldo Alckmin. Escândalo em Nova York. Diretor de uma das mais reverenciadas companhias de ópera do mundo, James Levine, é suspenso de suas funções após denúncias de abuso sexual. O amor na dança dos famosos. Ator Lucas Veloso pede bailarina em namoro em pleno palco do Domingão. Que beleza, hein, Faustão? Porra, meu. Grande cupido, hein? Brincadeira, atirei a flecha e eles pegaram, meu. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando nessa segunda, abrindo a semana aqui na Jovem Pan. Bom dia, Paulinha. Ai, bom dia. Acordei agora com essa visão do Faustão vestido de cupido. Ah, lindo. Olha ele lá. Paulinha. Com as Um asinhas. pé só, sabe? Com as asinhas. Puxando o arco. Tirando a Que flecha. fofo. Isso a torna automaticamente uma insônia. Ai, ai, ai. Ai, bom dia, Qual é a senhor nossa Edgar. recha? A essa altura já temos uma recha aí. É, pois é, inspirada pelo Faustão Cupido, pelo amor, hashtag quer namorar comigo, não é verdade? Uma olha homenagem a esse lindo casal do Dança dos Famosos. A gente vai ter mais detalhes daqui a pouco, mas vale pra você no Twitter fazer um pedido romântico. Bota o arroba de quem você quer namorar. Pede aquele famoso em namoro, vai que ele aceita, vai ser tão maravilhoso. Isso aí. Usa aquele gif romântico do Titanic e vamos para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag quer namorar comigo. Boa, Paulinha, tá falado. Olha, a gente promove o amor também aqui na interação com os ouvintes do Morning, os ouvintes amorosos, românticos do Morning Show, as ouvintes, né, também românticas do Morning podem interagir em áudio ou em vídeo pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. Inspirados aí, aproveitando essa oportunidade aí, né, que a gente tem depois desse caso, desse pedido de namoro no palco do Faustão do ator Lucas Veloso. Você pode também fazer um pedido aqui em rede nacional. O Morning Show é ouvido no Brasil todo e, quiçá, no mundo todo. Ouvintes internacionais também compõem aqui nosso seleto grupo de ouvintes. Você pode mandar sua mensagem aqui. O amor está no ar. Capriche nas palavras, seja romântico, seja bem emotivo. Mande sua mensagem pra gente em áudio e em vídeo. O amor, de fato, está no ar aqui no Morning Show. Olha aqui, Bani. Vamos nessa. Olha aí, meu. Às 10h04. O romântico Tonholi. Yes. Ô Edgar, e o pessoal que vai mandar mensagem pelo WhatsApp pedindo alguém em namoro pode sonhar alto. Por Pode. exemplo, pedir o Tonholi em namoro. Pode. Aí, galera. Exatamente. Olha, Está seminovo em bom estado. Seminovo em bom estado, mas não é o único dono. Vamos fazer um quadro no Morning pra arrumar uma companheira pro Tonholi, meu. Olha aí, Faustão. Boa ideia, meu. Ei, Boa ideia. Brincadeira ou não? As Mas candidatas, vocês sabem se ele tá disponível? as candidatas, os candidatos podem enviar o quê? Fotos. Fotos nudes. Então, que isso? Vai lá, interaja com a gente, faça o seu pedido de namoro, declare-se aqui pelo Morning Show, pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Estamos aguardando sua mensagem romântica. Pode enviar, Tá animado, Tonholi. pode não enviar para de piada também pro Tonholi analisar. rir. A mulher do Tonholi aí vai ter que gostar de tatuagem, né? Só Tatuagem. Guitarra, guitarra. A verdade é uma só. Eu tomei uma blitz uma vez e o guarda falou lá no Rio: escuta, eu não sei se eu te olho ou se eu te leio. Aí eu falei, porra, isso é muito criativo pra ser de um policial, um capitão. Depois o Marcelo Rubens Paiva me contou que a frase é do Cabo do Medo.
Vamos lá, no mais pra assistir o Morning Show, baixe o aplicativo da Jovem Pan, entre no nosso portal jovempanfm.com.br e tem também a nossa transmissão pelo canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, pra você, além de ouvir, ver tudo o que se passa neste cubo multicolorido do rádio brasileiro. Ainda tem Instagram, tem o nosso perfil no Facebook, vai lá, se gostar tem conteúdo extra lá no Facebook, viu? Deixa o seu joinha que a gente fica amarradão, feliz da vida com a sua interatividade aqui no Morning Show. Novamente convido todos a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vini, vamos lá, abrir o programa de hoje, vou falar com você, esse papo aí, esse papo não pode ficar de fora da nossa abertura. Como é que foi esse momento do Faustão, já que a gente falou de amor aqui, convocou os ouvintes a interagirem com a gente, o Lucas Veloso foi lá e pá, se declarou. Pois é. Você sabe quem é o Lucas Veloso, né, Edgar? Agora sei. Filho do humorista... Não! filho do humorista Shaolin, que se revelou naquela novela... Velho Chico, depois fez o Renato Aragão lá, o Didi, né, nos Novos Trapalhões, e tá se destacando também aí na Dança dos Famosos, é um dos queridinhos do público. Ontem, aliás, ele não foi tão bem assim na dança do tango, mas ele foi salvo pela votação da casa. Ela já respondeu se aceita o pedido? Aceitou, na verdade já estavam namorando, já né, era namorado. E eu acredito, olha só, eu sou um bobo, né? Mesmo. É um pedido oficial. Um pedido oficial, já tava... Já tinha alguns beijos na dança do funk, né? Quando eles fizeram a dança do funk, rolou um beijo no final. E aí ontem ele falou... Mas às vezes podia ser cena, vai, Vini. Também. Mas você percebia ali naqueles momentos que mostra os bastidores, os ensaios, que tava acontecendo. Mas peraí, você acredita no amor ou não? Vai ficar gongando? Não, eu acredito não. É que às vezes no Dança dos Famosos rolam selinhos, umas coisas meio cenográficas, porque tem um jogo de ator ali, não é só dança. Eu achei que o impacto da nota foi enfraquecido, porque desculpa, sorte porque no amor, se eles já estavam se enroscando, né? Pô. Não, mas aí o que aconteceu? Pedido oficial em rede nacional. Muitos estavam com essa dúvida que a Paulinha tava. Não, mas será que não é um jogo de cena? Pô, será que o moleque tá só roubando uns beijos ali da dançarina? Aí o Faustão perguntou pra ele ontem, como é que é essa história aí, meu? Conta pra gente. Isso aí existe, é verdade? Fausto, existe. Agora sim, as pessoas me param na rua e falam, bicho, eu vi tu no ensaio, roubou um beijo dela. Gente, pra que eu pare de roubar e passe a ter direitos, Faustão, eu queria pedir Natália Mello em namoro. Você aceita? Olha aí, meu! Vai matar a professora, olha o que ele faz. Aí levantou a professora, beijou a professora, a dançarina. Mas é que é sorte no amor, azar no jogo. Então, sabe, tem essa, né? Tem essa. Mas não foi o caso. Não? Não, porque o que aconteceu? Ele dançou lá o tango, não foi tão bem, e um dos jurados, Paulinha, falou o seguinte, que esse pedido de namoro antes da dança, principalmente no tango, acabou prejudicando ele. Porque o tango é uma dança passional e qualquer excesso te tira do eixo. Então ele foi prejudicado por esse pedido de namoro porque ficou muito emocionado, né? Tinha que ser depois, talvez. Aí depois ele falou, não, eu danço para o público e danço para ela, não sei o quê. Só que o público acabou salvando ele na nota de casa e também o da plateia. Sabe o que estragou? Porque o tango é uma dança dramática e é uma dança de conquista. Porque o cara tá ali no embate, eles estão no embate duro ali. Se o cara já tinha conquistado, por que ele ia ter que conquistar no tango, você entendeu? Eita, vou te chamar pra ser júri técnico, meu. Ô Vini, e espero que com a torcida aí de que as nossas respectivas não estejam ouvindo o programa agora. Claro. Mas esse cara se deu bem. Se deu muito bem. Rapaz. Se deu muito bem. Aliás, todas as dançarinas do Faustão são fantásticas, né? E agora já temos a final no próximo domingo. Lucas Veloso, né? A Maria Joana, que já estavam ali, vai ficar entre os dois, né? O vencedor. E o Nicolas Prates, Edgar, que entrou também ator global e ficou na frente da Adriane Galisteu por 1/10. A internet ontem estava enlouquecida, torcendo pra Adriane Galisteu. Realmente ela foi a melhor ontem. Ela foi muito bem, ela ganhou 2/10. Ela tá empenhada, né, Galisteu? Ela ganhou 2/10 do júri técnico. Só que foi prejudicada pelo público de casa. Eu quero entender por que o público de casa tá prejudicando a Adriane Galisteu. Como é que é? Que é isso, é um novo personagem? Eu quero entender porque o público de casa tá prejudicando a Adriane Galisteu. Quem é isso? Não, ninguém. Eu quis falar assim agora. Fala, é Entendeu? um bom jeito de falar de uma dúvida Eu não pessoal. tô entendendo esse público de E ela casa. rodou, que a Adriane tá Galisteu fora? tá fora da final. Ih, Ela e a Cris Viana rodaram. A Por Paulinha exemplo, tava torcendo pra Galisteu. o Lucas Veloso,
que recebeu 9.9, 9.8 do júri técnico, teve 9.9 da plateia e 9.9 também do público de casa. Tá. A Adriane Galisteu teve 9.6. Então isso acaba prejudicando. Ela ficou 1/10 atrás do Nicolas Prates. E também no acumulado, né? Porque tem um acumulado desde o começo lá. Ela começou também um pouquinho ruim, foi melhorando, né? Ela chegou até para repescagem e voltou. Então isso acabou prejudicando aí a Adriane Galisteu. Mas ontem foi uma boa semifinal. Entre os jurados ali tava a Fafá de Belém, sempre divertida, sempre chorando, né? E também o Lázaro Ramos, que inclusive vai dividir aí os domingos com o Faustão. A partir da próxima semana, estreia Lazinho com Você, mostrando os talentos escondidos pelo Brasil, Edgar. Agora, Faustão, você pode só programar a pizza aí e convidar os dois pra sacramentar, inclusive dar uma aliança de noivado. O casamento do Faustão. Vai ser padrinho, né? No mínimo. Tem que ser, meu. Vamos lá, a cidade que nunca dorme amanheceu sob o impacto de mais um caso de assédio sexual envolvendo uma pessoa pública. O maestro James Levine foi suspenso ontem das suas funções no Metropolitan Opera de Nova York. Paulinha, vamos pros detalhes. Mais um, hein? Então, que engrossa a lista aí. Caso. Aí você pergunta, nossa, quem que é esse maestro, né? É um cara que hoje tá com 74 anos, tem 40 anos de carreira, é um dos maestros renomados ali dos Estados Unidos, já recebeu indicações e 10 estatuetas do Grammy. Hoje ele tem Parkinson e ele se apresenta apenas em ocasiões assim especiais, né? Ele ocupa o cargo de diretor musical emérito do Met, que é o Metropolitan Opera de Nova York. O que é que aconteceu, Edgar? Havia uma denúncia feita em outubro do ano passado de um cara que não foi identificado em nenhuma das matérias, nem do The New York Times e nem da do The New York Post. E esse cara foi lá e contou a história dele, que desde 85, na época ele tinha 15 anos e o maestro 41, ele sofreu abusos, né, do maestro. Então, desde toques inadequados e sexuais, até ser forçado a observar o maestro se masturbar. E esses abusos ocorreram teriam ocorrido entre 85 e 93. O maestro também teria dado $50 mil em dinheiro para esse cara nesse período, talvez para comprar o silêncio dele, Edgar. Aí tem um outro crítico também citado nas matérias, um jornalista chamado Greg Sandel, que escreve sobre música, e ele teria contado que já foi procurado por 3 homens para denúncias parecidas. Um desses 3 homens, o denunciante, né? Aí o que aconteceu? A imprensa passou a questionar o Met a respeito desse BO feito no ano passado. Agora, entendeu? Começou a haver uma pressão da imprensa. Então eles tiveram que lidar com o caso. E contar que na época eles questionaram o maestro, ele negou as acusações, né? Disse que não eram verdadeiras e que as investigações, enfim, trariam seus resultados e tal. Só que agora, pressionados por essas matérias publicadas e tal, eles tiveram que tomar uma posição, e a posição foi de afastar o James Levine, não sei como é que se diz, afastar ele mediante a investigação dessas múltiplas denúncias ocorridas entre 1960 e 1980, mais ou menos. Então ele tá afastado, como eu falei pra vocês, ele tem mal de Parkinson, passou por vários problemas aí, enfim, rompimento do manguito, cisto, retirada, enfim, ele se apresenta em cadeira de rodas e tinha, inclusive, uma apresentação agendada para o ano novo. E ao que parece, o comunicado do Met é que todas as participações dele vinculadas a eles estão suspensas. Então, essa apresentação, por exemplo, não aconteceria, pelo menos sob a regência desse maestro. E aí vão seguir as investigações, né, Edgar? Mais um caso. Muitos críticos, eu entrei no Twitter e comecei a ver o que os críticos de música clássica diziam. Muitos falaram assim, nossa, o que todo mundo sabia agora veio à tona. Sabe aquela história, né? Que a gente tá vendo em muitos casos, que de repente era uma coisa que corria ali pela boca pequena, um comportamento que as pessoas conheciam, mas negavam ou até encobriam, né? Pelo talento que esse maestro tem, enfim, é renomado, é premiado e tal. Essa posição de poder que ele ocupa, né? Então, aquelas coisas que seguiam maquiadas e tal, e que agora vêm à tona e até mancham a própria imagem dos administradores, né?
do match, porque ao que os caras deixam a entender no Twitter, também sabia. E de alguma forma, né, botava aqueles panos quentes e ele seguia ali como o maestro e regente de uma importante casa. Ô Paulinha, você tá falando isso aí, eu tô me lembrando, enquanto você fala da entrevista que a Maitê Proença concedeu no Roda Viva, onde ela se coloca, uma entrevista que ela dá ali pro Augusto Nunes e o pessoal do Roda Viva, onde ela se coloca com relação ao tema e a experiência dela na TV Globo com diretores que se insinuaram, assediaram e por ela ter dado a negativa, ela... Nas próprias palavras da Maitê, eles vão minando o seu trabalho, não vão convocando para os trabalhos, a artista vai ficando ali, a atriz vai ficando ali na geladeira esquecida. Quer dizer, que são coisas sutis que acontecem, mas que acabam prejudicando completamente a trajetória profissional e pessoal. Né? Eu tive relato do profissional, de né? uma amiga que é atriz e que, enfim, um diretor tentou fazer um avanço ali e tal. Ela se protegeu, inclusive com a presença da mãe, levava a mãe pra tudo que era lugar, sabe? Sim. Pra meio evitar. E aí o que esse cara fazia? Ele reservava ela pra novela e nunca punha ela no ar. Ficou uns 4 anos assim. Até ele meio que desistir e aí ela pôde partir pra carreira dela com outras pessoas, trabalhando com outros diretores. Na fala da Maitê também, ela dizia o seguinte, você fica sendo minada no teu trabalho, e ela foi até a direção da empresa, da TV Globo, reclamou isso e disseram, não, por que vocês não saem fora com esse cara? Por que vocês não... O cara faz isso, tem atitudes não só comigo, com várias outras atrizes. Ah, porque ele é bom. Palavras da Maitê Proença. É complicado, né? E aí também tem esse outro lado, nossa, mas por que não falou na época? Por que não disse na época? Às vezes as pessoas tentam, né, Edgar, mas não encontram quórum, ninguém apoia e fala, vai lá, faz essa denúncia, a polícia não encara aquilo de uma forma, né, vamos investigar. De repente fala, pô, essa menina ou esse cara tá vindo aqui falar, tá estranho, sabe assim? Eu não sei. A gente tá vendo um mar de lama se revelar. Eu acho que muita gente já imaginava ou sabia que isso existia. E agora tá aí, né? Pra todo mundo ver. Vamos lá, vamos girar o assunto aqui no Morning Show? Tonholi quer comentar, Tonholi? Quero. Você sempre fala da questão de retroagir, né? Da coisa de retroagir, lá pra trás, né? Bom, eu chamo isso de efeito Spotify. Se você pegar aquele filme que ganhou o Oscar, quando... o jornal de Boston denunciou os assédios cometidos pela Santa Madre Igreja, né? A gente vê no filme que os assédios só foram denunciados quando o Boston Globe trocou de editor, colocou um diretor de redação judeu que não tinha nenhum compromisso com os desmandos da Diocese de Boston. Curiosamente, o cardeal que cuidava da Diocese de Boston chamava Law, traduzindo lei, e era o cara que acobertava tudo. Foi a partir da publicação do Boston Globe que começaram a aparecer as ondas de centenas de assédios cometidos pela Igreja Católica, né? Então precisou o primeiro abusado tomar coragem, precisou trocar o editor do jornal para que viesse uma enxurrada de mais de 200 nomes que se arrastavam também, o filme é recente, desde a década de 60. Você também tem uma coisa muito parecida que aconteceu na ex-União Soviética, que é um filme que conta isso, um filme esquecido por aí, com o Donald Sutherland, chamado Cidadão X, que é a história de um soviético chamado Cidadão Chikatilo, que praticava assédio sexual e depois matava as vítimas. Era um serial killer. Precisou um médico legista denunciar, ser perseguido pelo antigo regime soviético para depois virem os crimes aparecerem cometidos pelo cidadão Chikatilo, porque a União Soviética não podia se admitir um país com distorções capitalistas tipo o assassinato em série. Então, o que eu quis dizer colocando 2 filmes que contam 2 histórias reais? O Cidadão X, que ganhou o Urso de Ouro de Berlim, e o Spotify, que ganhou o Oscar. Você precisa de pessoas que corajosamente saiam à frente denunciando
para que depois venha a manada de denúncias por conta da coragem única de alguém ou de uma instituição. Acho que Spotify. É o Spotlight. É Spotlight. É o Spotlight também. É a mesma coisa. Tá, porque eu fiquei em dúvida, ele falou... É um ato falho. É um ato falho. Não, perfeito, olha, perfeito. Boa. Vamos seguindo? Vamos lá, vamos girar o assunto agora. Hoje tem muita coisa pra gente conversar aqui com a nossa tecla SAP para assuntos políticos. Nossos olhos e ouvidos na capital federal, infatigável, Zé Maria Trindade. Tudo bem, Trindade? É isso, muito bom dia. Olha, não é muito fácil traduzir esse pessoal aqui, não, porque... É emaranhado, né? É emaranhado. Eles mudam com o sinal do vento. Vamos começar com o Zé, o que você acha da gente começar com a entrevista do Henrique Meirelles, né? Ele concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual ele afirma que o governo terá candidato, como eu disse aqui na manchete, em 2018, e que não será o tucano Geraldo Alckmin. O que pode estar oculto nessa fala dele, Trindade? Pois é, olha, Edgar, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, demonstrou claramente que nesse processo do impeachment, né, foi montado um grupo partidário com fins de poder, né? Era um projeto de poder depois do Michel Temer. E aí saiu o PSDB, Henrique Meirelles, que estava ali diretamente ligado também ao PSDB, ele sempre quis a candidatura, ele sempre tentou essa via, né? Depois de dar certo no poder econômico, quer também um poder político. E ele mostra claramente que é sim candidato e tem que tirar Geraldo Alckmin da frente, porque as pesquisas indicam que eles disputam ali a mesma faixa do eleitorado, né? É por isso que ele tenta. Essa história aí de um candidato para defender o legado Temer, isso está vencido, né? Isso era logo lá no início, quando se tinha expectativa de que o governo Temer poderia dar certo, controlar a economia, ficaria forte. E agora o presidente Michel Temer fala claramente num candidato para defender o legado do governo dele. Mas olha, Edgar, tá muito difícil um legado desse ganhar a eleição, viu? E olha que o esforço dele em, claro, defendendo aí a área em que ele atua, né, e fazer disso um ativo político, vem sendo evidenciado nessa entrevista mesmo. O portal da Jovem Pan carrega aqui uma fala do ministro Henrique Meirelles, dizendo que na economia o que interessa são os números, são os fatos, né? Ele ressalta isso aí, ele diz que não estamos diante de uma bolha causada por um crédito, né, em que faz o consumo crescer e depois cai. Quer dizer, ele transforma isso, essa melhoria ainda que tímida da economia, num ativo político para ele para o ano que vem, não é? E os números também indicam das pesquisas, né, de que o Henrique Meirelles tem dificuldades, ele não consegue, no melhor cenário, 2%, e se tirar da frente dele candidatos importantes. Então, eleitoralmente, o governo Michel Temer pode até lançar um candidato para defender esse tal legado, mas fica muito complicado, muito difícil, a competitividade ali, por essa faixa do eleitor já está ocupada, viu? Doutor, olha, como é que você vê essa fala do ministro Meirelles? Bom, como eu vim falando a semana passada toda, que haveria aquele encontro do Temer com o Geraldo Alckmin para entregar o Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo, eles deram aquelas declarações, ambos de punhos de cambraia, olha, até o Temer falou, eu e Alckmin somos muito elegantes, jamais faríamos rupturas. A ideia que a gente tem que tirar disso é que são acordos da boca para fora e que o PMDB rompeu com o PSDB e vai ter candidatos próprios em 12 estados. Só vai ter coligação esse ano, PMDB-PSDB, no Acre, na Bahia e em Tocantins. Bom, isolado o PMDB, quem que o PMDB tem para oferecer? Nós sabemos que o legado que o PT e que o PMDB deixaram não foi legado, foi delegado. Porque quando o Temer terminar o mandato, aliás, ele já está articulando ter alguma coisa, algum cargo como embaixador para ter uma certa imunidade. Por conta disso tudo, eu acho que as pessoas tendem a reagir para um candidato, um maverick que corra por fora e que critique duramente o poder instituído e institucional. Lembremos um quadro semelhante no governo Sarney, quando a inflação batia
1.700% ao ano, quem foram os 3 primeiros colocados na eleição encerrada a 17 de dezembro de 89? Collor, Lula e Brizola. Aliás, a diferença entre Lula e Brizola foi de 40 mil votos. A questão é, o povo vai querer um candidato radical. E, obviamente, e infelizmente, isso deve recair por aquele general de pijama. Ué, enquanto você falava, Tônia, eu fiquei pensando, essa pulverização, digamos, para a esquerda e para todo lado que você olha agora no centro também, dividindo votos, porque se Henrique ou se PMDB lança um candidato próprio, ele vai dividir votos ali com o Alckmin, né? Na candidatura do Alckmin. A esquerda pulverizada, com candidato próprio no PSOL, PCdoB, no PT. Quer dizer, tem um cenário interessante. A pergunta que eu te repasso, Zé, quem você acha que sai ganhando nessa aí? É o militar de pijamas que o Toioli se refere? Só que ele não foi general, não, viu? Ele saiu antes. Eu acho que foi tenente. Eu falei metaforicamente, né? Capitão. Capitão, Chegou lá, não. Olha só, eu tenho uma análise aqui, conversei com alguns políticos e tal. A ideia que eu tenho é que Geraldo Alckmin está no páreo. É um grupo importante. No momento da disputa mesmo, isso conta muito. Ele tem a mostrar aí. Eu não defendo o governo dele, estou fazendo análise, evidentemente, né? E sobrou o outro lado, o adversário de Geraldo Alckmin. E olhando as últimas pesquisas, avaliando aí a ausência de Lula, eu não acredito na candidatura Lula, eu acho que ele não vai ser candidato por vários motivos, inclusive legais, né? Eu vejo Ciro Gomes e Geraldo Alckmin disputando votos. Olha aí, olha aí. Bom, vamos lá, vamos girar aqui ainda contigo, Trindade. Como é que andam aí as tratativas, os acordos aí no Planalto Central em torno da reforma da Previdência? Em que você pode dizer pra gente? Ontem teve mais um jantar aí, com certeza esse assunto foi abordado, né? Se não, o tema, né? Eu falava no Jornal da Manhã, Edgar, que começou de novo. É café da manhã, almoço, jantar, encontro à tarde, e de repente alguém fala, peraí, quem é que está tomando conta do Lojinha? É Eliseu Padilha. Administrando o país, o Temer está já almoçando, jantando e se encontrando com políticos. Tá gerindo aí a esplanada. É o que dizem os ministros. Ganharam mais autonomia, mas o Eliseu Padilha é que está mandando. Olha, tá difícil, né? O presidente da Câmara é o coordenador deste processo, ele se recusa o título de coordenador político do governo, mas na Previdência ele assumiu. O projeto ficou menor, mais fácil, e esta será a semana definitiva. Os líderes vão fazer um balanço ali interno em cada sigla e repassarão os dados para o presidente da Câmara, que promete não iludir ninguém, nem mesmo o governo, e mostrar os números reais. Falta ali a volta daquele... Olha, o Itamar Franco tinha uma empregada. Aí, quando ele estava em dúvida, ele perguntava o que ele deveria fazer. E ela, entre um arroz e um feijão, dava ao então presidente Itamar as linhas do que o povo estava pensando. E hoje é o fotógrafo lá da presidência que está precisando falar com o Temer para ele deixar essa história de previdência de lado. Ótima essa lembrança, Trindade. Toioli, quer comentar? Sim, eu acho que os 408 votos necessários para a reforma da Previdência não vão ser conseguidos tão logo. Agora, eu queria conectar o assunto anterior a esse. É óbvio que quem tende a levar lucros políticos com a reforma da Previdência, mais do que o Temer, é o Henrique Meirelles. Porque é o Henrique Meirelles que tem diariamente associado a reforma da Previdência à melhoria do mercado brasileiro. O Henrique Meirelles é um cara honesto, foi presidente do Banco de Boston, tem 650 milhões aplicados num banco, recebe outros 300 e poucos mil dólares de aposentadoria por ano do Bank of Boston, não precisa de dinheiro, representa bem o mercado, começa a ocupar o lugar que o Luciano Huck queria ocupar no mercado, acreditem vocês, e ele vinha sendo levado pela mão pelo ex-ministro Pércio Arida, Armínio Fraga. Então eu acho que o Henrique Meirelles é o nome do mercado, é o nome que estaria substituindo o João Dória, que já era, o Luciano Huck, que já era, mas a reforma da Previdência vai ser feita
em nome da candidatura do Henrique Meirelles. Ela é mais para Meirelles do que mais para Temer. Falado, Trindade, quer acrescentar alguma coisa finalmente pra gente encerrar esse assunto, Trindade? Isso prova que a disputa está aberta, né, Edgar? E nunca antes na história desse país, tão próximo ali, está na esquina a eleição, houve uma disputa tão aberta, ninguém sabe exatamente quem serão os candidatos ali polarizados. Obrigado, Trindade, um abraço pra você, hein? Pois não, muito bom dia. Agora você sabe, Edgar, que vocês falaram aí sobre café da manhã? Sim. Mas eu estou muito satisfeito com a minha alimentação. De modo que a minha querida cozinheira Bela Gil me recomendou... Bela Gil, essa cozinheira, a Bela Gil, ela me recomendou, Paula, que eu substitua a reforma da Previdência por linhaça. Eu vou segui-la aí, né? A minha amiga querida, a Bela Gil, Edgar. Acrescente cúrcuma também. Cúrcuma também? Giló. Segui-la aí. Ô, presidente, vai ter um almocinho na Petrobras com robalos, furtos do mar? Aí eu não como peixe. E suco do quê, Eduardo? Sucozinho de maracutaia. Presidente, a hora certa, de Brasília, por favor. Diretamente de Brasília, 10h32. Seguindo com o Morning Show, nessa segunda, 4 de dezembro, e a Jovem Pan está realizando mais um importante evento aqui com apoio total da empresa, que é o Jovem Pan Mitos e Fatos. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan Discute Saúde. Oferecimento Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e Faculdade São Leopoldo Mandique. E o repórter Vitor Brown, ele acompanhou e traz informações diretamente de mais este fórum da Jovem Pan. É isso, Edgar. Bom dia para você, para o pessoal do Morning Show. Uma ótima semana a todos. A gente fala mais uma vez aqui do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, aqui no Hotel Tivoli Mofarrege, na região central de São Paulo. Hoje a discussão sobre saúde. E aqui ao meu lado o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Wilson Polara. Ele que participou do primeiro painel realizado hoje, justamente sobre gestão, uma das bandeiras, inclusive, da gestão do prefeito João Dória, né, secretário? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, eu agradeço muito a oportunidade, foi um painel muito esclarecedor. Nós juntamos aí a Santa Casa com um dos maiores convênios e com o Hospital Albert Einstein e a Prefeitura. Então nós tínhamos realmente coisas para falar de cada um desses setores na questão da gestão da saúde, que é o principal hoje, para melhorar a situação da saúde do povo. Pois é, exatamente esse é o desafio hoje, aprimorar a gestão. Há recursos, mas eles são mal administrados. A gente vê uma crise generalizada aí na área da saúde, né? Hospitais com problemas graves aí de orçamento. O problema é a gestão? O problema é a gestão. Nós usamos hoje no SUS a metade dos leitos, o dobro do tempo. Isso significa que existe um desperdício muito grande. Agora, em relação a questões aqui da cidade de São Paulo, secretário, a febre amarela, por exemplo, hoje a Prefeitura inclusive ampliou a relação dos postos de vacinação contra a doença lá na Zona Norte. Qual a situação? A população pode ficar alarmada ou não há motivo para pânico? Qual a situação hoje, secretário? Não, a população pode ficar totalmente tranquila. A doença está controlada, foi um sucesso, um controle dessa epidemia que poderia ter sido muito grave, mas ela foi totalmente controlada através das medidas tradicionais de controle de uma infecção. Pois é, houve mortes de macacos, até na região metropolitana também, em Guarulhos, em Mariporã, mas não houve o avanço para humanos. Isso que é importante ressaltar, né? Isso, nós conseguimos fazer um cinturão de proteção de pessoas vacinadas dentro da área de florestal e isso impediu a penetração da doença na cidade. Mas a orientação é para que a vacinação seja feita só nos locais onde há risco. Não há motivo para que moradores de outras regiões, que não seja a Zona Norte, procurem os postos para se imunizar. Não há essa necessidade. Não há necessidade. Não foi identificada a doença em outros locais ainda. E aí, sem a identificação, não há motivo para vacinação? Exatamente. Não há necessidade de vacinação, a não ser que esteja próximo da área de selva com a doença, que é a região norte do município.
Agora, a gente falou sobre a crise nos hospitais, inclusive hospitais universitários estão enfrentando uma situação bastante delicada. O Hospital São Paulo, que é gerido pela Unifesp, o Hospital Universitário da USP fechou recentemente o pronto-socorro infantil, corre o risco de fechar também o atendimento ao público em geral. Como é que a Prefeitura tem acompanhado essa situação? São gestões paralelas, né, que ocorrem dentro das universidades, mas como é que a Prefeitura tem acompanhado? E são postos importantes de atendimento, centros de referência, né, nesses dois casos, o Hospital da USP e também o Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo nós conseguimos fazer um bom acordo, fizemos um acordo que vai ajudar muito o Hospital São Paulo. Eu acho que isso praticamente resolveu o problema deles. 2 acordos, um no pronto-socorro e outro na hemodinâmica. Isso vai resolver muito. Eu acho que poderia ter sido feito também no HU, mas o HU tem uma complexidade maior em termos da gestão dele, que é da USP, do entorno, que são as comunidades não concordaram. Então houve uma dificuldade maior no HU do que no Hospital São Paulo. Mas o problema é, mais uma vez, a gestão por parte das universidades, houve erros aí por parte da administração? Totalmente. O problema da gestão é fundamental, principalmente no HU. No caso do Hospital São Paulo também? No Hospital São Paulo é um pouco diferente. O Hospital São Paulo teve um problema maior, que é um problema dele ser classificado como hospital universitário ou não pelo governo federal. Então isso reduziu um pouco o orçamento que ele tinha por conta de ser um hospital universitário. Então ele foi reclassificado como um hospital privado e ele perdeu a verba universitária. Perfeito, então. Nós conversamos aqui com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Wilson Polara, que participou nesta segunda-feira do Fórum Mitos e Fatos. Obrigado mais uma vez, secretário, pela presença, pela entrevista. Bom trabalho. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Pois é, Edgar, o Fórum segue por aqui e até ao final da tarde mais 2 painéis serão realizados nesta edição do Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo a saúde. Legal, Brown. Muito obrigado ao repórter Vitor Brown, acompanhando aí mais uma etapa do Fórum Mitos e Fatos, promovido aqui pela Jovem Pan, cujo tema dessa vez é saúde. O ciclo de debates está acontecendo no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo, e para acompanhar o fórum ao vivo é só você acessar o nosso portal jp.com.br/mitos e fatos. Seguindo aqui no Morning Show, vamos adiante, agora falando do quê? Falando de campeonato brasileiro, falando de esporte, do qual o Corinthians se sagrou campeão com 3. Faz tempo, hein? Nossa, nem lembro mais. 3 rodadas de antecedência. É um mérito mesmo, uma trajetória muito bem sucedida nessa temporada do Corinthians. Para falar sobre esse assunto aqui no Morning Show, estamos recebendo o Beto Saad, colega nosso aqui do Esportes da Jovem Pan. Tudo bom, Beto? Bom dia a você, Edgar, e aos craques do Morning Show. Vamos lá, hein? Tem algumas coisas pra gente tratar. O campeonato estava decidido já há 3 rodadas, como eu falei, mas emoção é que não faltou nessa última rodada aí, de pontos corridos, para definir quem é que ia pra Libertadores, quem é que cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que você destaca pra gente? Olha, vamos então jogar bola aqui no Morning Show e dizer que o Campeonato Brasileiro acabou e você bem disse. Se ele não foi brilhante do ponto de vista da disputa, do ponto de vista técnico, da disputa foi espetacular, porque na última rodada se definiu quem cairia, quem foi para a Libertadores, quem foi para a Sul-Americana, ou seja, um campeonato absolutamente genial e com muitas surpresas. Só para que vocês tenham uma ideia, meus caras, como aqui, o Corinthians com 3 rodadas, como disse aqui o palmeirense Vini, Corinthians com 72, Palmeiras e Santos, 3 paulistas nas 3 primeiras posições, o Grêmio, o Cruzeiro, o Flamengo, em 7º vem o Vasco, que foi uma grande surpresa, que habitou muito a tabela lá embaixo, depois se recuperou. A Chape com 54, o Atlético, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, o São Paulo em 13º lugar, Fluminense, Sport e Vitória. Se salvaram. E aí caíram Coritiba, que é uma grife do futebol que vai para a Série B, o Avaí, a Ponte Preta, a nossa macaca, e o Atlético Goianiense. Nossa macaca não sua, mano. Só se for sua. Você como um bugrino, evidente. Nossa macaca, porque no estado de São Paulo é uma pena. Vai ter derby na Série B. O grande barato dessa história, rapidamente falando para os craques do nosso Morning Show, é a Libertadores de América. Libertadores que nesse Campeonato Brasileiro levam 7 primeiros colocados. Porém, o Flamengo
O Grêmio, perdão, o Grêmio foi campeão da Libertadores na última quarta-feira e o Grêmio, evidentemente, que está posicionado aqui na tabela, indo para a Libertadores, abre uma vaga. E o Flamengo, se o Flamengo vencer a Sul-Americana, que vai ser disputada agora contra o Independiente da Argentina, se o Flamengo vencer, então teremos 9. Teve o Cruzeiro também, campeão da Copa do Brasil, da Copa do que Brasil. abriu mais uma vaga. E aí, então são 9 vagas e o Atlético Mineiro, ele pode ir à Libertadores, ou seja, nesse momento, a Chape está classificada para a Libertadores de América, que é a oitava. Incrível, né, Beto? Incrível. Eu acho muito legal, até porque faz um ano da tragédia, há uma comoção, eu diria, mundial. O Brasil ficou absolutamente comovido com esse fato, as vítimas não foram indenizadas, ou seja, há aí um problema absolutamente político que deve ser resolvido. Então, houve mais uma vez uma grande comoção, uma energia positiva. Vamos, Chapé, Libertadores, para encantar a América novamente. E as investigações seguem nesse caso da Chape aí, né? Agora com outras afirmações, alegações de que realmente a empresa culpada negligenciou vários pontos ali, né? E esse problema de indenização para as famílias das vítimas é muito sério também. Precisa ser resolvido. É um problema da América do Sul, né? Quer dizer, é um problema. A controladora de voo, ou seja, a pessoa lá, se não me engano é Cecília, se não me engano, me corrijam aí, ela não podia autorizar e pediram para ela autorizar, ela tem que fugir aqui para o Mato Grosso do Sul, ou seja, é uma coisa absurdamente inacreditável. Roberto, o que você achou dessa história aí também, de tantas vagas assim para a Libertadores? Você acha que não enfraquece um pouco a competição? Acho legal, porque a Libertadores, desde 2017, ela mudou sua forma de disputa, ela começa em fevereiro. Então, ela antigamente começava no meio do ano e aí ela vinha até o final do ano. Agora não, ela começa em fevereiro e termina em novembro. Então é muito legal porque a forma mudou. Agora vão ser 9 clubes. Tomara o Brasil tenha 9 clubes para disputar essa Libertadores, porque é empolgante, é muito legal. O Grêmio foi campeão, Renato Gaúcho deu show, técnico bacana, experiente, estava com o time na mão e sem dúvida alguma acho que fez o Brasil. Foi legal, legal a disputa. Eram 5 clubes anteriormente? Eram 4 clubes anteriormente, aí abriram 10 até a Sul-Americana, né? Exatamente. Na Sul-Americana você falou São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia e Fluminense. Vão jogar São Paulo é uma vergonha, hein? E o São Paulo que habitou por muito tempo a zona do rebaixamento e a parte de baixo da tabela consegue. Ontem, despedida do Lugano, foi o destaque Motorola, ganhou lá o seu Moto E4 Plus, foi uma grande festa no Morumbi. Então o São Paulo vai para a Sul-Americana, vai disputar e tentar chegar à Libertadores. Qual a diferença principal entre a Sul-Americana e a Libertadores, Beto? Olha, é o seguinte, a Sul-Americana é um torneio periférico. Ele envolve as equipes que não conseguiram... É a Série B da Libertadores. É a Série B da Libertadores. Ela envolve as equipes que não conseguiram se classificar a Libertadores e vão disputar, evidentemente, a Sul-Americana. É muito legal, também um torneio muito legal que acaba consumindo aí o Brasil. O Flamengo está na final com a Independente, somos todos urubus. Você concorda, Paulinha, com o Beto? Olha, eu tô recebendo aqui essa grande aula, fazendo anotações para... Entendeu? Na prancheta, né? Os meus próximos comentários Paulinha acertou muita coisa nesse campeonato. Por tudo isso muito que eu tô obrigado. aprendendo. Entendeu? Muito obrigado. Do ponto de vista pedagógico, a Paulinha está correta. Roberto, quem que é o jogador, o grande destaque desse Brasileirão? Olha, para mim o grande destaque desse Brasileirão é o técnico Carille, não é um jogador. O técnico Carille, que é treinador do Corinthians, um treinador que fez escola com o Mano Menezes. É amigo do cara, Beto. Não. É amigo dele. Entregou. Tem que falar do Jô. Nossa, peraí, velho. Ele é um grande ser humano, é um grande cara, é um grande craque e tá absolutamente... Esses corintianos, eles têm um furor, não é? São campeões com... O Jô artilheiro do campeonato. O Carille, sem dúvida alguma, pra mim, carregou o time foi o grande destaque. Como jogador, eu acho que o jogador que mais encantou foi o Arthur do Grêmio. O Arthur do Grêmio, para mim, já praticamente no Barcelona, vazou uma foto aí dele já com a camisa do Barcelona. O Arthur, para mim, foi o grande destaque desse campeonato, jogador Vini, mas você quer dizer que o Beto, por supostamente ser amigo do Carille... Eu sou amigo do Carille. Ele é amigo do Carille. Pode dar uma opinião imparcial, é isso que você tá dizendo? O Beto Saad é amigo do Carille e do Roberto de Andrade. Olha, eu vou dizer uma coisa, desses meus 40 anos de futebol, eu comecei aqui na Jovem Pan em 79 no show de rádio.
nesses 40 anos em que estou no futebol, passando por várias posições, Lá vem a paulada. enfim, eu quero dizer a vocês o seguinte, a gente torce pelos amigos, a gente vibra, não é? Então as opiniões são absolutamente imparciais quando a gente faz um julgamento, porque a gente tem calibre para poder fazer uma avaliação aí desse toma a tamanho, invertida, desse tá vendo? tamanho, né? Você levantou o seu currículo aí, 40 anos de experiência, só porque o Vini acabou de terminar a faculdade? Não, não é por isso. É porque o Vini... Saiu do estágio ontem. Não, veja só, como a gente tem uma parcela muito grande de jovens ouvindo, esse programa é uma referência nacional. Olha aí, meu, Beto sabe. Merece. Muito obrigado, muito obrigado. E tem muitos jovens adolescentes. Fala pro Beto pôr o fone, porque na rádio a gente põe o fone. Aplaudido agora. Então, obrigado. É a nossa claque eletrônica. Então, o grande barato dessa história é poder dizer, nesses meus quase 60 anos de idade, de que o futebol, ele pode encantar, ele pode promover encontros que são absolutamente imparciais. E na minha época de repórter, só para concluir, aqui passou Fausto Silva, aqui passou Cândido Garcia, aqui passou Osmar Santos, grandes bandeiras da história do futebol, da narração, do comentar, Orlando Duarte, enfim, grandes gênios que absolutamente consumiram o Brasil. Eu vou dizer a vocês, naquela época nós ficávamos com jogadores, jantávamos, almoçávamos, sabíamos de tudo, íamos até para concentração e ficávamos à noite, passou a noite, dormíamos ali. Para outros lugares também. Outros lugares também. Mas enfim, e era uma relação legal. Então, essa experiência, ela faz com que a gente abrace todos esses craques aí, como o Carille. E falando ali dos times que caíram, chama a atenção o Curitiba, porque tem ali no seu comando o Marcelo Oliveira, que é bicampeão brasileiro, né, com o Cruzeiro. A primeira passagem dele pelo Curitiba também foi excelente, né, levou o time a 2 finais da Copa do Brasil. O que aconteceu com o Marcelo Oliveira? Olha, é interessante tua pergunta. O Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil, fez um trabalho extraordinário no Curitiba, não conseguiu virar no Palmeiras, não conseguiu virar no Atlético Mineiro. E eu acho o seguinte, eu acho que a composição intelectual de caras da bola é fundamental num time de futebol. Então você precisa ter caras da bola, você precisa ter gente da bola. O cara, ele não é sozinho. Então o cara, ele tem Alessandro Nunes, ele tem Flávio Adalto, ele tem Valmir Cruz, ele tem Joaquim Grava, ele tem os 2 filhos do Grava, um preparador físico e o outro é médico. Ou seja, tem um corpo de futebol que ajuda. Os times não têm. Os times não têm corpo de... Não adianta você ter um diretor de futebol e um presidente para resolver. Você precisa ter gente da bola, gente do futebol. É aí que eu acho que o teu time, o teu Corinthians, foi campeão. Ou seja, pelas cabeças, pela convergência das cabeças pensantes aí. Foi muito legal o Corinthians mesmo, é isso. Você citou Osmar Santos aí, eu vou te falar, a gorduchinha, a gorduchinha que interessa mesmo agora é o que você vai dizer, ó. Essa é a gorduchinha. Agora vem todo mundo correndo atrás dessa... esperando. Presente aqui. Eu não sei quem vai ganhar esse celular, mas o Vini não vai ser. Por quê? Eu provoco, velho. Os auditores não permitem. Não, Arco, eu vou dizer uma coisa pra você. Vou falar com a Motorola pra fazer um preto e branco em tua homenagem. Certo? Muito bem, você vai se surpreender, meu craque, com a nova família Moto E4 Plus. Tecnologia, avanço, vanguarda, design, é um super barato, é muito legal esse telefone. Você vai acessar motorola.com.br e você vai descobrir realmente. Embarque no Moto E4 Plus e tem uma grande viagem, assim como a Paulinha, no nosso hashtag Destaque Motorola. A Paulinha viajou aqui nas nossas reflexões. Eu sempre dou a dica aqui no Diga lá. Ótimo, já tem gente participando, então comente você o futebol, assim como eu faço às vezes, brilhantemente nesse programa, hein? Muito bem. Hashtag Destaque Motorola aqui no Twitter. Tá valendo um celular. Olê. Papai Noel tá aí, tá certo? Papai Noel Edgar, por favor, então presenteie aí os nossos craques do Morning Show. Valeu, Beto. Um abraço pra você. Obrigado você. Seguindo aqui, o Fantástico levou ao ar ontem mais uma reportagem sobre racismo no Brasil. O programa abordou, entre outros temas, o caso envolvendo aqui recente, né? O caso envolvendo a filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Vini, conta pra gente aí como é que foi essa entrevista, né, que a Sônia Bride fez com eles, uma matéria grande ali, né, dentro do Fantástico, e mostrou, né, Edgar, primeiro alguns dados interessantes, né, que mais de 108 milhões
de brasileiros já presenciaram uma cena de racismo no último ano. 9% dos brasileiros reconhecem terem sido racistas, então é bem discrepante aí esses dados, né? E 71% dos negros foram vítimas ou presenciaram situação de racismo no último ano, 52% na internet e 36% em lugar público. E aí ela mesmo diz, né, que a discussão acaba ganhando visibilidade quando uma menina negra, filha de famosos, adotado por um casal de famosos brancos, acaba sendo vítima, né? Acaba recebendo ataques na internet, como foi o caso aí da filha do Bruno Galhaço e da Giovanni Beck. Falei certo agora? Não, é o Bank. É o Bank, né? Relaxa, Mas é difícil. Eu sempre erro. E aí ela reuniu outros casos ali também, um educador, né? Um pai que pediu pro filho ali verificar o valor do doce dentro de uma lojinha, e o segurança acabou abordando o menino, tirando o doce da mão, dando uns tapinhas nas costas, né, sem necessidade. Tipo, vamos saindo, sem necessidade alguma. E de uma outra menina negra que foi abordada por outras crianças na rua com uma tesoura na mão, e elas falavam que queriam cortar o cabelo dela para servir de bombril. Aliás, Tonholi, essa frase, cabelo de negro, cabelo de bombril, é a frase racista mais usada no Brasil. 72% das frases são racistas, seu cabelo parece bombril. E aí teve também essa parte, né, que a Giovanna e o Beck e o Bruno Galhaço, eu não consigo falar o Bank, falaram aí... Mas o Bruno Galhaço, ele já acertou. Sem pensar eu não consigo. Eles falaram sobre qual foi o sentimento deles aí quando eles viram o vídeo daquela mulher, e também dos outros casos, né? Esse foi o terceiro caso envolvendo a filha deles, e também se eles estavam preparados para esse tipo de situação. Olha, eu não tinha ideia. É óbvio que a gente sempre soube, mas vivenciar isso de perto e dentro de casa é muito forte. É muito... É agressivo, sabe? Machuca. E a gente só sente isso quando tá dentro da nossa casa. Acho que a gente até tava um pouco despreparado, assim, pro que vinha. E a gente se sente meio correndo contra o tempo para conseguir as ferramentas necessárias para criar nossa filha negra num país racista. E até o Bruno fala depois, né? Nossa, por que eu demorei tanto para perceber isso, né? Porque só quando eu tive uma filha negra que eu percebi o quanto isso é agressivo, o quanto isso é violento, né? Porque a gente vê esse tipo de situação todos os dias, né? E a gente também, às vezes, acaba sendo muito... Permissivo. Né? Quanto machuca, né? Ele fala e ali vai as lágrimas. Exatamente. Eles se emocionam muito, né? O casal, né? E nesse caso da piada até, Paulinha, o presidente do Instituto Locomotiva, que foi quem fez essa pesquisa aí, que é o Renato Meirelles, durante a matéria ele também fala, né? Quando você chama alguém de macaco, por exemplo, você não está sendo engraçado, né? Você está sendo racista. E quando as crianças ouvem isso, elas passam a reproduzir. Replicar né? isso. Não só macaco, mas como outras ofensas, coisas que as pessoas acham que é piadinha, acham que é engraçado, e não é. Né? E até baseado nisso, Edgar, me faz pensar também, uma matéria dessa vindo agora na Globo, não só no Fantástico, mas também em outros programas, como no Encontro com a Fátima, né? E muita gente pergunta, o William Vac tem chance de voltar, por exemplo, a ser âncora do Jornal da Globo? Vendo o tom que a Globo tem adotado nesse tipo de matéria, me parece que não. Né? Aí não estou entrando nem em juízo de valor sobre o que ele falou, né, sobre a pessoa do Vac, mas pela postura que a Globo vem adotando nessas matérias... Seria incoerente, seria incoerente com a própria postura da empresa, né? Eu acho que realmente ele não tem chances aí de voltar a ser âncora ali do Jornal da Globo. Bom, mas são dados realmente que quando a gente fala... Quando a gente pega essa discussão, né, se tem racismo ou não no Brasil, é só olhar os números, dado, né? que espelha a realidade do brasileiro. E outra, quando começa a se falar nisso e suscitar esse tipo de reflexão, é que a gente vê como somos racistas e não percebemos muitas vezes que somos racistas, né? Bom, acompanhei a entrevista, realmente foi emocionante, inclusive aquele pai negro também, quando dá o seu depoimento, é um depoimento muito realista, né, do que ele realmente já passou na vida dele,
dele, o que ele Também. sofreu com esse tipo de atitude, de comportamento, né? E aí ele fala, né? Me incomoda muito quando as pessoas falam em mimimi. Essa palavra mimimi. Não é mimimi. 4 vezes mais crianças negras sofrem discriminação do que as crianças brancas. Os números são esses. 108 milhões de brasileiros presenciaram uma cena de racismo no último ano. Então, são dados alarmantes. O mundo todo parece estar sendo escaneado, né? Para que uma nova ordem se estabeleça, onde as pessoas consigam respeitar mais, tolerar as diferenças, conviver com as diferenças e entender que diferenças, na verdade, constroem a maior riqueza que a gente pode ter enquanto humanidade. E o Brasil não é diferente, né? Porque o Brasil sempre foi, quando você fala em racismo aqui, comparado a outros lugares, por exemplo, onde o racismo tem embates mais evidentes, aqui a coisa ficou sempre meio dissimulada ali nas relações, né? Sim. O Brasil, né, com esse perfil do brasileiro, ser acolhedor, hospitaleiro e tal, escondeu muita coisa embaixo desse tapete que a gente está vendo agora. É isso, vamos lá, 11 em ponto, horário de Brasília, onde está acontecendo mais um episódio da série do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. O tema é saúde. O repórter Vitor Brown está lá e nos atualiza agora. Bom dia, Brown. Oi, Edgar, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nesse momento, o segundo painel do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos sendo encerrado. Nesse momento, falando o Dr. Antônio Luiz de Macedo, ele que é especialista em cirurgia robótica e casos oncológicos complexos. Vamos ouvi-lo. Um indivíduo jovem aprenda rapidamente a fazer cirurgias que, ao contrário, ele teria que levar 20, 30 anos para aprender. Então, é tudo a favor do médico e do paciente, entende? Então, eu acho que isso aqui nós estamos numa fase brilhante da medicina, brilhante. O Watson, eu experimentei no Rio de Janeiro, ano passado, que eu fui dar uma aula de cirurgia, e depois eles me colocaram eu simulei um caso clínico. O relatório que ele me deu num caso hipotético é uma coisa deliciosa. Já veio tudo por escrito, os tipos de quimioterapia que poderiam ser usados, os tipos de rádio, se usa rádio, quantos % usa, depois quanto tempo eu teria que operar depois. É impressionante. Quer dizer, você ter um Watson, um ramal dele num consultório médico, sobretudo do clínico, é muito vantajoso, porque ele não vai substituir o médico, mas ele vai ajudar o médico. O robô não substitui o cirurgião e nunca vai substituir. Nunca. Ele não vai ter a sensibilidade do cirurgião, nunca. Mas ele vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Ele vai te dar informações que às vezes você tem que levantar. Deixa eu ver a ressonância. Levanta, vê. Aqui não. Aqui a ressonância está dentro do robô. Você clica ali, joga a ressonância em cima do tecido que você está operando. Ah, o tumor está aqui, olha, pela ressonância está aqui. Aí apaga, vê onde é, marca direitinho, entende? É um Waze para o cirurgião. Aí então a palavra do Dr. Antônio Luiz de Macedo, ele que é especialista em cirurgia robótica e casos oncológicos complexos, participando do painel, o segundo painel desse Fórum Mitos e Fatos, falando sobre a inovação, como a tecnologia está transformando a medicina. Ao seu lado estiveram o coordenador do curso de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandique, Guilherme Sutti, também o Fábio Matoso, líder da Watson Health na IBM Brasil, e também o Adriano Caldas, presidente da Johnson & Johnson Brasil, painel que foi mediado pelo jornalista Carlos Aros da Jovem Pan. Agora um rápido intervalo aqui nessa edição do Fórum Mitos e Fatos, na sequência mais 2 painéis sobre a prevenção e também sobre a bioética, antes do encerramento de mais essa edição, a 7ª edição do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos. Edgar. Obrigado, Vitor Brown. Há informações de mais esse Fórum Mitos e Fatos tratando o tema da saúde com o repórter Vitor Brown. Para acompanhar ao vivo, você pode acessar o nosso portal e ter todas as informações, os painéis que vão acontecer, como o Vitor Brown falou pra gente agora, no portal jp.com.br/mitos e fatos. Seguindo aqui no Morning Show, agora vamos lá, inspirados, né, pelo pedido de namoro aí que rolou em pleno palco da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão ontem, a gente criou aqui uma tag muito legal, a nossa hashtag Quer Namorar Comigo? Paulinha, você tá muito romântica mesmo. Eu tô muito hein? romântica, e o bom é que a gente tá entre os assuntos mais comentados do Boa! país. Aí, que maravilha. Boa! E o que eu tô achando maravilhoso é que tem muita gente falando verdades aqui. Por exemplo, o Rogério, ele diz o seguinte, hashtag Quer Namorar Comigo? Tenho 32 anos, nunca fiquei.
Nunca namorei. Sou bebê e virgem. Não tenho uma conversa boa. Sou muito tímido. Sou muito feio. Sou extremamente pobre. Desempregado e morando com os pais. Ele está apostando na verdade pra conseguir um relacionamento. Eu vou retweetar ele agora e eu gostaria que as pessoas entrassem em contato e ajudassem esse cara a move on, sabe? A conseguir alguém a sair dessa fase. Que desde que ele nasceu, basicamente se instaurou na vida dele. Tá deprê, tá? É isso. Achei que ele ia terminar no final com mais... Mas sou muito fiel e dedicado. Parece letra de rap, o currículo do cara. E aqui, hein, pelo nosso WhatsApp, será que os ouvintes estão se declarando verdadeiramente também? Sei não, hein? O que será que deu? Vamos ouvir. Aí, gente fina, Jurema de Amsterdã. Tá aí, eu me candidato. Tonholi quer casar comigo? Aê! Mas eu acho você sensacional, cara. Um beijão pra ti. Olha lá, já Amsterdã. Aceita, Tonholi. Quero ir pra lá nesse casamento. Quer responder agora? Cara, Quer pensar? essa mulher em Amsterdã, ela deve estar muito chapada. Santos, pergunta pra mim se eu sou casado, solteiro ou tico-tico no fubá. Pergunta, vai, Silvio. Cláudio Tonholi, você é casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Aê! Mas não vai responder. Das anteriores. Nenhuma das Ó, anteriores. eu não sei se vocês entenderam que a mulher falou que ela é casada. Mas... Volta aí, Ed. Amsterdã vale tudo, mas pera, ela falou, eu sou casada. Amsterdã vale tudo, Volta aí. Aí, gente fina, Jurema de Amsterdã. Tá aí, eu me candidato. Tonholi quer casar comigo? Eu sou casada, hein? Mas eu acho você sensacional, cara. Um beijão pra ti. Sou casada, hein, mas... Boa. Errou! Vamos lá. Bom dia, pessoal do Morning Show. Bom dia. Aqui é a Mira, eu sou de Osasco. Oi, Mira. E uma pessoa que eu queria pedir em namoro, podem me chamar de louca. Vai. Mas é o Dr. House da série Hugh Laurie. Eu acho ele maravilhoso. Um beijo, galera. Boa semana. É maravilhoso ele, Paulinho? É, na série ele é um pouco rabugento e maravilhoso. Ele também faz uma outra série da Amazon, que é Goliath. Tá bom. Quer ouvir mais aqui ou você quer falar mais da série? Não, tá tudo certo. Quer mostrar conhecimento. É isso. É o Moraes, Roberto Moraes. Oi, Moraes. J-Lo, namora comigo, J-Lo. I love you, I need you, J-Lo. I kiss you, J-Lo. Bom dia, Morning Show. Bom dia. Tonholi, eu tô procurando uma pessoa que não deixa eu ter saudade da minha liberdade. Quem sabe essa pessoa é você? Olha. Beijos pra vocês todos do Morning. Sou a Vera Lúcia, do bairro do Limão. E aí, arrasando o coração. Errou! Ô, Tonholi, você faria desse limão uma limonada? Olá, turma da Jovem Pan. Eu sou Vilane, aqui de Alagoas, 27 anos, 1,70 m. E eu quero pedir a primeira dama do Brasil em casamento. Primeira dama, larga o tema e vem ficar comigo, namora comigo, vai. Completamente maluco. Até porque a Marcela é uma das poucas que aí da minha prova, né? Dizem, né? Muito legal, muito bacana. Vini, vamos lá. Falando em hashtag, por que a hashtag Record não respeita o público? Tava entre os assuntos mais comentados durante esse final de semana. Na verdade, essa madrugada, né, no Twitter. Caso gravíssimo, viu, Edgar? Que aconteceu na Fazenda. Caso gravíssimo. Ô, Temer, você mandou o Meirelles pra Fazenda? Henrique Meirelles. E aí, Edgar, o que aconteceu? A Record, ela tem o 24 horas dela lá, que é pelo R7. Sim. Mas não é algo pago, né? Porque igual o pay-per-view ali do Como assim BBB. 24 horas? Que mostra o reality show 24 horas. Né? Igual o BBB tem, que as pessoas pagam. E aí ontem teve a festa que reuniu todos os ex-participantes, né? Os participantes que já foram eliminados dessa edição, voltaram até a sede lá da Fazenda, né? Por uma espécie de confraternização lá, a última festa da Fazenda que se encerra na próxima quinta-feira. Então tava todo mundo querendo ver como que ia ser a volta do Dinei, né, que causou bastante lá, como que ia ser a volta do Marcelo, que teve um namoro ali com a Flávia, se o Marcos ia surtar com mais alguém, né, que tava todo mundo esperando também. E aí o que aconteceu? A Record foi lá e cortou, né, a exibição da festa ao vivo pelo R7. Só que isso, as pessoas ficaram indignadas, todo mundo tava querendo assistir, a hashtag subiu no Twitter, é verdade, mas isso a Record sempre fez, não é nessa edição, não foi nessa festa, ela sempre faz. Por quê? Porque a Record não cobra por isso. Então ela tem o direito também de querer fazer esse corte. O que eu acho errado
ela não ter a exibição ao vivo 24 horas igual do BBB, porque num reality de confinamento seria o ideal. Ela poderia fazer igual a Globo faz e cobrar por isso. Agora, como ela não cobra, ela se sente no direito de fazer esse corte também. Agora, quem é aficionado, né, pro reality show, quem gosta de assistir, tudo acaba sendo prejudicado. Então, mas aí falam que esconde algumas coisas, né, que a edição manipula. E isso é algo que beneficia, por exemplo, quem é mais fã do BBB, porque a pessoa consegue ali assistir 24 horas por dia. Enfim, é um caso realmente... Ela foi passando na internet, aí no momento, na hora H, tirou. Passou acho que alguns minutos, né, a entrada ali dos participantes e depois cortaram aí a festa da Fazenda. Mas talvez para garantir a audiência de um próximo episódio, onde eles vão colocar os melhores momentos, que vai ser, né? que vai tá no ser, direito achando que dos vai ser caras hoje à noite. que Tá no produziam direito, programa, óbvio né? que tá. Tô achando que vocês estão viajando. Os caras já cortaram porque sabiam que ia aparecer coisa ali... Talvez... Claro, porque eles sabem que vai rolar alguma coisa e vão mostrar isso no próximo episódio. É uma denúncia? Tem que uma denúncia. Tem que ficar esperto mesmo. Se sabe de alguma coisa, você fala, velho. Fala. Até porque você é amigo do diretor. Eu sou amigo do Carelli. O Edgar é amigo do Carelli, tá sabendo de alguma coisa. Privilegiadas pro Edgar e ele está afirmando nesse programa que aconteceu alguma coisa polêmica nessa festa. Aguardem. E foi manipulado ou não? Olha, isso o público é que vai julgar. Agora, Edgar, hoje tem a roça entre Rita Cadillac, Marcos e Monique. Vai sair um dos três, provavelmente a Rita vai sair. Aí depois vai ter mais uma prova que vai definir o primeiro finalista. E aí na quinta-feira a grande final. A Record espera e ora para que estejam na final Marcos e Flávia, porque aí vai ser realmente uma grande audiência. A Record espera e ora. Ora. O bispo ora. Por hora. Vamos lá. Não, tem outra trilha porque agora o assunto é política. Vamos voltar a ela, meus amigos. Vamos falar da pesquisa Datafolha, divulgada nesse domingo. Nela, o ex-presidente Lula consolida sua liderança na corrida presidencial, enquanto Jair Bolsonaro se isola no segundo posto. Líder em todos os cenários em que aparece, o petista ampliou em 4 pontos percentuais a vantagem em relação à pesquisa anterior no embate direto com Alckmin, Marina Silva e Bolsonaro. Então, olha, vamos lá. Tá longe da eleição ainda. O presidente podia até estar feliz aí, comemorando, né? Não fosse ele tão enrolado com a justiça, né? Nós temos aqui 7 ações estrondeantes em que o Lula é réu. E sempre que eu acordo às 6 da manhã, isto é sempre, eu vou percorrer alguns sites improváveis e entre eles consta o 0 Hora, que hoje, logo cedinho, trazia um furaço, que a Lava Jato de segunda instância, que é composta por 3 desembargadores, Gebran, Laus e Paulsen, o relator-chefe da segunda instância, o João Gebran Neto, já fez o seu voto sobre o primeiro caso em que o Lula se tornou réu no último dia 12 de julho, que foi os 9 anos e meio a que o Moro condenou pelo triplex do Guarujá. Agora, o que eu quero chamar atenção para você, meu caríssimo ouvinte, a celeridade, vulgo rapidez, face os processos que o Lula já é réu 7, ela não se dá por perseguição política ou pelo melhoramento da velocidade da justiça, ela se dá por uma questão muito simples. Pelo Código do Processo Penal, quando o cara tem acima de 60 anos, vem um carimbinho idoso no processo. O que acontece? Ele passa na frente dos outros. Então, por que eu chamaria a candidatura do Lula da pasta das ilusões perdidas? Pelos casos que nós temos. Então, eu acabei de falar, já está na relatoria da segunda instância o triplex pelo qual o Lula foi condenado. Além disso, quais são os outros casos que o Lula está enfrentando e vai enfrentar com celeridade e rapidez porque é idoso? Ele é réu no caso da Operação Zelotes, em que ele é acusado de fazer lobby de montadoras. Ele é réu... Nesse junto com o filho, né? Sim. Com o filho ele é réu
no Distrito Federal pela compra do silêncio do Nestor Severo, aquele caso que envolve o ex-senador Delcídio do Amaral. Ele é réu também no Distrito Federal em tráfico de influência para a construtora Odebrecht. Ele é réu também no Distrito Federal por fazer lobby de caças suecos para compra de caças suecos. Ele é réu também no caso da compra do terreno para o Instituto Lula, recebendo grana da Odebrecht. E por fim ele é réu setimamente, ou seja, pela 7ª vez, no sítio de Atibaia. Lembrando, todos esses casos trarão o carimbo idoso, todos vão correr, quer dizer, o caso que já está na relatoria, segundo o furo do Jornal Gaúcho hoje, você vê, ele se tornou réu em julho, 12 de julho, nós estamos aí em dezembro e já está no processo final. Os outros vão seguir essa rapidez, Ed. Então, a candidatura do Lula é Operação Sepulcro Caiado. Já era. Depois desse voto que você se referiu aí da segunda instância da Lava Jato lá em Porto Alegre, o processo volta para o revisor, Tonholi? Foi o João Gebran Neto, o relator. Agora nós teremos os votos dos ministros Laus e Paulsen. Certo. São sempre 3 em segunda instância para poder desempatar. Boa. Vamos lá. Será que daria um filme do Tarantino, essa história toda envolvendo o ex-presidente Lula, Paulinha? Olha, Tarantino tudo daria um filme do Tarantino. Tarantino tá aí. Sempre quando ele anuncia um novo longa-metragem, né? O meio fica empolvoroso, os fãs também. Tá ainda longe, né, Paulinha? Mas a data já desperta aí uma curiosidade com relação a esse novo trabalho do Tarantino, né? É verdade, porque o que se especulou muito? Que esse próximo filme, o 9º filme do Tarantino, seria sobre o serial killer Charles Manson, né? Até a gente teve a morte dele recentemente. E aí esse assunto ganhou mais força e mais força. Aí veio o Tarantino e falou o quê? Não, gente, não vai ser sobre ele. Vai ser sobre o ano em que aconteceram as mortes e a prisão dele, que é 1969. É um pano de fundo esse momento. Ele teria isso de alguma forma, porque faz parte desse ano que eu quero retratar nesse novo filme. Sim. Tudo bem. Mas aí o que é que aconteceu? O Tarantino marcou a data do lançamento desse filme. E a data que ele escolheu traz uma mensagem, parece, Ed, porque vai ser em 9 de agosto de 2019, 9 de agosto, exatamente a data em que Manson e suas discípulas invadiram a casa da atriz Sharon Tate e a mataram, ela e os convidados ali da festa que estava acontecendo na casa dela. Sim. Então seriam 50 anos do assassinato de Sharon Tate, exatamente nessa data escolhida pelo Tarantino para o lançamento do filme dele, que ainda não tem título. Tem pouquíssimas informações, né, nem Edgar? quem vai atuar, não tem... A gente acha, por exemplo, tem gente que fala que a Margot Robbie, que faz a Arlequina no Esquadrão Suicida, ela participaria e interpretaria inclusive a Sharon Tate. Tem gente que fala isso. Atores que já conversaram com Tarantino e podem estar nesse filme: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Samuel L. Jackson. Não duvido que possam estar, né? Porque muitos já trabalharam com Tarantino e claro que todo ator deve ter desejo de trabalhar com ele. O que falam que vai ser o filme? Sobre o quê, né? Sobre um ator fracassado da TV e o seu dublê que querem fazer sucesso no cinema. Então esses seriam os protagonistas, digamos assim, do filme. E aí, como pano de fundo, os acontecimentos do ano de 1969. Então a gente tem o assassinato aí do serial killer Charles Manson, tem Woodstock, o Homem Chegando à Lua, tem algumas coisas aí que circundam esse ano e que poderiam também fazer parte da temática. É também o primeiro filme do Tarantino, desde Cães de Aluguel, que ele não vai trabalhar, claro que com Harvey Weinstein. Ele teve que escolher um novo produtor para o seu filme e optou pelo David Heyman, que é o produtor do Harry Potter. Ele que, na ocasião em que surgiram os casos de assédio do Harvey Weinstein, falou, eu sabia de muita coisa, poderia ter me pronunciado... Ele esperou um pouco pra falar e depois ele falou, poxa...
É o que todos falavam, né? Eu não imaginei que chegasse a esse ponto, mas a gente já via que ali tinha alguma coisa um pouco nebulosa, Paulinha, mas era um parceirão. E o Kevin Spacey a gente sabe também que não vai estar, né? O Kevin Spacey com certeza não estará nesse filme. Lembrando que ele vai lançar 9 de agosto, que é o dia que os Estados Unidos soltaram a segunda bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Não, é outro dado aí. É outro dado. Ô, Paulinha, você não acha que ele tá escondendo o jogo, Tarantino? E não, na eu verdade acho é que... mais do que um pano de fundo que por exemplo, que o Edgar falou. Eu acho que tem na história. Eu acho que vai ter na história alguma coisa relativa a isso. Mas eu acho que vai ser pano de fundo. Mas eu acho que ele também tá se aproveitando um pouco dessa polêmica, dessa historinha pra aguçar os sentidos das pessoas. Normalmente o Tarantino lança os filmes dele no Natal. O que como estratégia é uma coisa boa, hein? Ele tá aí usando uma estratégia. Exatamente, pra atrair, né, as pessoas, os olhares, a curiosidade. Acho válido. Mesmo porque eu acho que vai ter no filme de alguma forma, né? Por ser esse ano. Ele vai estar tratando aqui do meio artístico, pessoas que têm aspiração pra serem, enfim, famosos no cinema. Porque acho que vai ter no filme. Não acho mesmo que talvez não seja o centro. Porque não tem por que mentir. Ele poderia falar, né? Olha, vai ser sim sobre o Charles Manson. E daí, se ele falasse? Também seria legal. Você não gostaria de ver? Sendo ou não, você quer ver o filme do Tarantino. Agora, eu acho que ele se aproveitou um pouco, né, dessa curiosidade, dessa vontade que as pessoas talvez tenham de ver essa história trágica no cinema. Porque as pessoas têm essa curiosidade mórbida, né? Elas querem saber esses detalhes, elas querem ver isso ali na tela grande. E aí ele marcou pra essa data. Então aí o pessoal fica mesmo com a pulga atrás da orelha. Exatamente. É que essa sinopse aí que você descreveu, eu acho que ela não tá ornando com a obra do Tarantino. Eu acho que tem muito mais a ver ele falar só do Charles Manson do que pegar um filme e falar sobre os episódios do ano. Não, eu acho que o Tarantino é muito mestre em pegar anônimos, coisas assim... habituais, tipo, por exemplo, um cara levando um criminoso pra outra, tipo, os 8 odiados, né? Pra outra prisão. E ali ele conseguir construir uma história. Kill Bill, uma menina que vai pra uma história de vingança e se transforma numa ninja. Tipo, ele é muito hábil em pegar histórias aparentemente comuns e transformar aquilo numa coisa muito maluca, né? Django Livre também, pega ali os escravos, né? Causa... uma reviravolta, uma redenção, uma rebelião. Ele é muito crânio em fazer esse tipo de coisa. Lembra do primeiro grande sucesso dele, o Pulp Fiction? Então, pegar os mafiosos, ele inventou demais. uma fala que o Samuel L. Jackson falava antes de matar as pessoas. Eu sou meio maluquinho, eu decorei o roteiro de Pulp Fiction. Que é uma... Vai lá. Vamos fazer um suspense. Vamos lá, galera, agora. Por isso que tem tanta mulher querendo casar com ele. Antes de matar o que ele fala. Vai. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of the evil man. Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness. For truly his brother's keeper and the finder of the young children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger all those who attempt to poison and destroy my brother. Then you know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Áudio Toyoli, galera! 11h28. Um gênio do cinema, da interpretação. Sensacional. Eu estou há alguns anos no rádio, mas olha, essa foi impagável, mano. Parabéns, cara. Muito maravilhoso. Seja lá o que isso quis dizer. Assistam o filme legendado. Vamos fechando a lojinha, então? Vamos fechando a lojinha. A gente volta amanhã a partir das 10 horas da manhã. Temos os ganhadores. Quem é que tá aí? Faustão? Tem vencedor. E a final da Dança dos Famosos é dia 16. E não semana que vem, como o Vinícius disse. Tá bom. Nada como ter o Faustão no cast. Um país aqui. tão desinformado, é bom se informar melhor. Essa que é a verdade. E aí... E o seguinte, o vencedor de hoje, até porque semana que vem é os melhores do ano da Globo, não da TV. Vencedor, Roberto Moraes. E aqui no Twitter do Kit do Morning Show, quem faturou foi a Cassie, @Cassie_. E eu vou falar também com quem ganhou o celular da Motorola aqui pelo Twitter. É isso. Ficamos por aqui, prometendo voltar amanhã, como eu disse, às 10 da manhã aqui na PAN. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Até amanhã, tchau.
Brincadeira, meu. O país precisando de educação, o cara manda uma dessa. E vai rolando aí, Faustão. Deixa o Tonholi, vai lá, Tonholi. Vai, Tonholi, manda a fala de novo aí. Manda a fala de novo aí,